assim seja. Boa noite a todos que estão chegando aí devagarinho. A gente hoje vai começar o capítulo 6. A gente vai estar conversando um pouquinho ainda sobre a palestra do Telésforo, né? Um nome maravilhoso, difícil de falar. E, inicialmente, para a gente dar seguimento à palestra, aos ensinamentos, às advertências do Telésforo, é importante a gente diferenciar duas palavras que a gente às vezes usa muito, muito mesmo no movimento espírita, e que às vezes a gente confunde um pouco o seu significado real. A diferença entre o que é uma intuição e o que é uma inspiração. Até porque o diálogo dele, né, a palestra dele, começa dessa forma que a gente vai ver. Intuição, a gente vai ver que são aqueles pensamentos repentinos que nós temos no dia a dia, né, com as coisas que estão nos acontecendo, né? E eles são baseados nos nossos conhecimentos, nas nossas experiências de agora e também nas nossas experiências de outrora que a gente traz lá no inconsciente e que nos ajudam essas intuições a gente tomar determinadas decisões, a gente dar algumas diretrizes para a nossa vida. Já a inspiração é um pouquinho diferente, porque elas nos vêm dos espíritos que estão ao nosso redor e que nos influenciam para o bem, tá? E não para o mal. A inspiração, elas vêm de espíritos que nos influenciam no bem, tá? Principalmente. Mas pode ser também no mal. Mas, em geral, a gente está falando das boas inspirações. Mas um espírito infeliz, inferior, pode nos dar alguma inspiração? Pode, né? Tá aí muitos médiuns que sofrem da obsessão no grau da fascinação, eles podem estar envolvidos, por exemplo, por espíritos pseudos sábios, né? E achar que estão sendo bem inspirados nas suas colocações, mas, no entanto, eles estão sendo mal inspirados. Então, a inspiração é uma coisa que vem externamente. Ela vem dos espíritos, daqueles que estão ao nosso redor, que polulam o nosso redor. Essa diferenciação, principalmente a palavra inspiração, vocês vão poder estudá-la com mais profundidade utilizando a obra de Kardec, o livro dos médiuns. Pega lá, tem um tipo de mediunidade que Kardec chama de inspiração. E aí vocês vão ver que aí as diferenças que a gente precisa estabelecer. Em geral, a gente fala quando a pessoa vai usar da palavra, numa palestra, num estudo, em geral a gente fala assim, que os bons espíritos lhe intuam, mas na verdade a gente deveria dizer que os bons espíritos lhe inspirem, ok? É só para a gente entender as diferenciações das palavras para nós dentro da doutrina dos espíritos. Então vamos lá, vamos seguindo. Qualquer dúvida, gente, vocês podem me interromper, vocês já sabem disso, né? Outra coisa que a gente precisa diferenciar é que a gente às vezes não sabe no dia a dia a diferença do que é renunciar e abrir mão. Renunciar é abdicar de um direito, é para quando eu tenho direito a alguma coisa, mas eu abdico daquele meu direito. Eu tenho, pela lei de Deus, eu tenho direito àquilo, através dos meus méritos, dos meus trabalhos, mas eu abdico do meu direito. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Dr. Bezerra de Menezes, ele tem o direito de ir para um planeta de regeneração já. Só que ele abdicou desse direito para ficar um pouco mais aqui na Terra, ainda um período, para ajudar as almas que ele tanto ama no processo evolutivo. Então ele tem o direito de ir por um outro planeta melhor, mas ele decidiu abdicar momentaneamente desse direito em prol de ajudar as almas que ele tem, que são muito caras ao seu coração. Abrir mão é diferente de renúncia. É quando uma pessoa quer liberar-se ou abandonar alguma coisa que não lhe pertence por direito. Então, abrir mão é quando a gente quer muito uma coisa, mas essa coisa não é nossa por direito. Mas aí a gente cai na real e a gente abre mão. Não sei se eu me fiz entender para vocês a diferença.
Fez para todo mundo? Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes a gente fala assim, eu estou renunciando tal coisa. Tá nada. A grande maioria de nós aqui presentes, não vou dizer todos, a gente abre mão. Porque, na verdade, às vezes a gente não tem nenhum direito em relação àquilo. Mas a gente quer muito, mas direito a gente não tem. E aí a gente tem que aprender a abrir mão, que é libertar-se, abandonar de alguma coisa que, em verdade, ela não pertence a gente. A gente quer muito, mas a gente não tem direito pela lei aquilo ali. Entenderam isso? Quem já leu Renúncia aí, o livro Renúncia, de Emmanuel, a gente vai ver que Alcione e aquele espírito ligado a ela é o Carlos, né? Vocês me desculpem que eu sou péssima em nome de personagem, né? Ele quer muito ficar com ela, né? E tê-la. Ela renuncia ficar com ele. Agora, ele não tem direito de ficar com ela. Nesse caso, ele teve que aprender a abrir mão. O que estou só dando um exemplo, né? Não é bem assim o enredo do romance, mas enfim, ele não tem o direito. Ela teria, mas ele não tem. Então, ela renuncia, mas ele não. Não sei se me fiz entender mais ou menos. Foi para todo mundo? Foi? É só para a gente entender que a gente às vezes fala, estou renunciando. Tá nada. A gente está só abrindo mão, porque em verdade a gente não tem direito daquilo ali, a gente quer dessa aquilo, mas a gente não tem aquele direito. Entendeu? Então a gente abre mão porque a gente entende que por hora a gente não pode ter aquilo ali. Então não é renúncia, a gente está só abrindo mão. Renúncia é quando eu tenho direito, eu lutei, eu tenho méritos, eu estou de acordo com a lei, eu tenho direito, mas eu abro mão em prol de alguma causa maior, como eu citei o caso do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Tá bom? É só para a gente entender que a gente às vezes confunde muito as definições. E aí, por que eu comecei com essas duas palavras? Para a gente entender a mensagem do Telésforo. Ele coloca assim, irmãos nossos, né? Sob, assim, abaixo, né? O calor da sagrada inspiração. Então, Telésforo, ele não estava falando sozinho ali naqueles ensinamentos dele. Ele estava ligado a espíritos mais elevados, provavelmente, em outras esferas, mas que estavam ligados a ele em pensamento, e ele, sobre aquela grande inspiração, ele está pronunciando todos esses ensinamentos para aquelas pessoas ali. Então, Telésforo estava servindo de intermediário para passar um ensinamento para aqueles espíritos que estão lá em nosso lar e que são trabalhadores do Ministério da Comunicação. E aí vocês devem me perguntar assim, então Telésforo de alguma forma estava sendo médium? Sim, porque a mediunidade também é exercida no plano espiritual, é só para chamar a atenção de vocês. Lembra que o primeiro dia de aula da introdução eu falei para vocês que a mediunidade, a base da mediunidade é a mente, é o campo mental. E ele está lá. Então ele está servindo de intermediário para espíritos que estão acima dele. Então Telésforo estava falando sobre o forte envolvimento da inspiração. Por isso que eu fiz a diferença no início, para a gente ver como a gente pode ser útil, a gente pode ser intermediário o tempo todo. E aí continua assim, fazem-se ouvir na terra os gritos comovedores de sofrimento. Até hoje na terra temos gritos, né, de sofrimentos, até hoje. Né? Necessitamos de servidores que desejem integrar-se na escola evangélica, na escola evangélica da renúncia. Abram mão dos seus direitos. Saibam renunciar. Né? Abdiquem dos seus direitos, na realidade. Então, ele está contando com trabalhadores que, apesar do esforço do trabalho, saibam abdicar dos seus direitos em prol daqueles que estão fortemente envolvidos em sofrimentos aqui na Terra. Importante a gente entender que o sofrimento é quando a dor cronifica. A dor visita todos nós, mas o sofrimento é uma coisa opcional. O que é o sofrimento? É quando a dor cronifica, é quando a gente, por rebeldia, a gente não aceita o processo da dor na nossa vida, e pela falta de aceitação,
não se faz nem a aceitação, nem a resignação. Então, o que que a gente faz? A gente perpetua aquela dor. O perpetuar dessa dor chama-se sofrimento. O que que Telésforo está fazendo? Ele está convidando, esperando que aquelas pessoas que estejam ali presentes, elas queiram integrar-se na escola evangélica da renúncia. Ou seja, abrir mão dos seus direitos para ajudar esses irmãos que ainda não entendem que a dor faz parte de um contexto de estar até encarnado, de estarmos num plano material, onde sofremos desgastes, etc e tal, onde tudo é impermanente, a gente constantemente sofre perdas, né? É normal isso. Mas o sofrimento não. Então ele está contando com trabalhadores que sigam o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e que saibam renunciar àquilo que eles têm direito. Olha, renúncia é diferente de abrir mão. Foi? Então falamos sobre inspiração, sobre intuição, a gente fez as diferenças, explicamos o que é renúncia e abrir mão. Ele está contando que mesmo esses trabalhadores que já contam horas de serviço, mas eles possam renunciar, ou seja, abdicar desses direitos para ajudar os que estão na retaguarda. É um ato de caridade, né? Como é um ato de caridade de Bezerra de Menezes, ficar aqui entre nós é um ato de caridade. E ele continua. Centenas de companheiros partem daqui, ou seja, de nosso lar, anualmente, aliando necessidades de resgate ao serviço redentor, mas ainda não conseguimos os resultados desejáveis. Ou seja, centenas de pessoas partem de lá de nosso lar, são preparados, recebem palestras como essa de Telésforo, recebem aulas, todas as instruções, eles se preparam no plano espiritual, não só teoricamente, mas na prática também, para quando forem reencarnar, serem aqui embaixo servidores. Mas o que acontece que Telésforo está falando? A grande maioria falha, mesmo estando preparados. Então, a grande maioria de nós somos trabalhadores que não somos completistas na nossa reencarnação, porque a gente não faz tudo aquilo que a gente se propôs a fazer lá na espiritualidade. Então, é um alerta para a gente que está aqui, para a gente tentar dar rumo à nossa vida de novo. Raríssimos conquistam algum êxito nos delicados mistérios da mediunidade e da doutrinação. Então, mesmo os espíritas que têm toda essa bagagem de conhecimento, sabem um monte de coisa sobre a vida espiritual, sobre a lei de causa e efeito, mesmo com tudo que a gente sabe, a gente ainda falha. E ele continua. A ignorância domina a maioria das consciências encarnadas, e a ignorância é mãe da miséria, das fraquezas e dos crimes. E aí isso me fez lembrar daquele livro Boa Nova, de Humberto de Campos, onde tem um determinado capítulo que Humberto de Campos fala que nós somos mais frágeis do que perversos. E é verdade. Né? A nossa ignorância ainda é muito grande, por incrível que pareça. Porque às vezes a gente tem muita informação, mas a informação que não é levada para dentro, ela não opera o processo de mudança, ela não abre os nossos olhos, ela não abre os nossos horizontes. E aí a gente só tem a informação, mas ela serve para muita coisa, porque ela não forma, ela não ajuda a formar o homem de bem dentro de mim. Então a ignorância é mãe da miséria. Muitos estão afastados desses conhecimentos. Pode falar, Mirza. No livro A Gênese, quando tem um capítulo lá, se eu não me falha a memória, é o 3, que vai falar sobre o bem e o mal, Kardec define, né, os espíritos para a gente numa frase simplória, que o mal é a ausência do bem. E aí, o continuar do texto vai mostrar para a gente, porque ele trabalha com a questão da dialética, da manhêutica, né, que é embasado na doutrina de Sócrates e Platão. Então ele coloca para a gente quando é que o bem está ausente na nossa vida. Por ignorância, quando a gente ignora o que representa as leis de Deus, ou por omissão,
que é quando a gente já conhece, mas aquilo não foi levado para dentro, então a gente ainda serve a Mamon e não a Deus, e a gente age diante da vida pelos interesses pessoais, como é o caso, sem marretar ele, né? Mas é o caso de Pôncio Pilatos. Ele sabia que nosso Senhor Jesus Cristo, ele era uma pessoa digna, mas ele estava comprometido com o poder, com a política de Roma, com a política judaica. O que ele faz? Ele entrega Jesus para ser julgado pelo povo, sabendo que fatalmente Jesus seria condenado, porque é assim que acontece. Então, é isso aí. Eu li, eu não sei se está na Revista Espírita também, provavelmente sim, porque Kardec escreveu vários artigos, né, em relação. Eu me lembro bem do A Gênese, mas não estou desfazendo, dizendo que não está na Revista Espírita, não, tá? Eu só não tenho a fonte de cabeça para poder, né? Mas traga para gente sempre, tá? Então, a ignorância é mãe da miséria, porque ela ignora, então é, a instrução pode nos ajudar muito a abrir, né, os conhecimentos da lei, de Deus, o desenvolvimento intelectual e tudo, permeado pela moralidade, pode nos ajudar a sair de um panorama da miséria. Pode nos ajudar a trabalhar as nossas fraquezas e, consequentemente, evitar os crimes que muitas vezes a gente comete perante a sociedade sem querer até por ignorar as próprias leis de Deus, né? Então, essa também é a tarefa daquele que quer servir na escola evangélica da renúncia. É ajudar esses irmãos a saírem dessa ignorância, ajudar o irmão a sair daquele comportamento omisso dentro da sociedade. É esse trabalhador que o Telésforo está querendo dizer que ele quer preparar para poder, quando chegar aqui embaixo, ver se ele acerta e trabalha dessa maneira. Então é assim que a gente tem que trabalhar aqui também, apesar da gente também ter as nossas dificuldades, né? Mas é um lembrete para todos nós. E ele continua: esquecem de que Jesus não esperou que os homens lhe atingissem as glórias magnificentes e que, ao invés, desceu até os planos dos homens para amar, ensinar e servir. Então Jesus vem ao nosso plano como um espírito crístico, não precisando mais reencarnar, mas ele vem para mostrar que nós podemos também vencer a influência da matéria. E aí a gente pode aprender a amar de que jeito? Daquele tríplice aspecto que Jesus ensinou. A Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, mostrando que o processo começa dentro para chegar ao próximo. A pessoa que não se ama, fatalmente ela também não ama o próximo. Ela é apenas um exibicionista. Assim como o egoísta é aquele que só se ama, o fanático que só ama a Deus, aquele que só ama o próximo é exibicionista. Então, que na verdade, isso são 3 aspectos falsos do amor, são 3 máscaras que a gente coloca diante da vida. Então, Jesus ensinou para a gente esse aspecto do amor, né? Então, Jesus veio para amar, para ensinar, mas ele não ensinou como aquele que passa a teoria, mas como aquele que vive a teoria. Mostrou para a gente que é possível que a teoria seja vivida, mesmo aqui nesse plano de dificuldades que nós estamos encarnados. E o tempo todo Jesus veio servir. Ele não veio para ser servido, a gente não vê Jesus ser servido. A gente está sempre vendo ele trabalhar e servindo, sempre vendo trabalhar e servir. O ego gosta muito de ser servido, o self gosta muito de servir. Então, já é o primeiro ponto, né? Verbo, a gente sabe que é ação. Amar é ação. Então, o amor que Jesus pregava é o amor em ação. O que é o amor em ação? É a caridade que Allan Kardec fala, que é a nossa alavanca de salvação, e que Emmanuel diz que é a nossa instrumento e alavanca de transformação, que é a caridade. Interessante, né? Então, amar como verbo, que exprime ação, o amor em ação chama-se a caridade, que é aquela que faz e não espera receber, mas faz como um instrumento de salvação para quem executa, não como interesse, mas como um instrumento de salvação e como um instrumento de transformação. Por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo no número 13, lá tem um item chamado a caridade material e a caridade moral, dizendo que a caridade moral, é a irmã Rosália que fala, é um espírito, ela diz que a caridade moral ela é mais fácil de fazer, porque na caridade moral a gente dá alguma coisa, 1 quilo de alimento, uma roupa, alguma coisa, um dinheiro.
Mas a caridade moral é mais difícil de ser executada. Por quê? Porque na caridade moral a gente tem que dar de si mesmo. Eu só posso dar daquilo que eu tenho. Então eu não posso ensinar, por exemplo, ter paciência com o outro, se em verdade eu não aprendi a trabalhar a minha violência interna. Interessante, né? Então a caridade é um instrumento muito dinâmico que começa dentro da gente, trabalhando as nossas imperfeições, para alcançar o próximo através daquilo que esse espírito, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, chama de caridade moral, que é a mais difícil de ser feita. Alguém levantou? Pode falar. É isso mesmo. A material é isso mesmo. A material é mais fácil fazer que a gente está dando alguma coisa. A moral é mais difícil porque tem que dar de si próprio. Muito bem, obrigada. E aí ele continua, né, entrando nesse processo de espiritualizar-se. Onde é que a gente pode se espiritualizar? Muita gente acha que só dentro de um templo religioso a gente pode se espiritualizar. Muito pelo contrário. A maior escola para nós nos espiritualizarmos é viver ao redor de pessoas totalmente antagônicas às leis de Deus. Ali é o lugar melhor para a gente se espiritualizar. Que a gente vai ter que aprender a ter paciência, a ter misericórdia, a ter tolerância, a ter compreensão, a amar sem condições. Porque amar quem a gente já ama é muito fácil. Ter paciência com quem não nos contradiz é muito fácil. Né? E ele coloca isso ali. Ele fala assim: em derredor de nós mesmos, os laços pessoais constituem extenso campo de atividade para o testemunho. Então, ao redor de nós, nós temos muito campo de atividade para testemunhos, provar. Por quê? Porque viver entre pessoas antagônicas às leis de Deus é um verdadeiro campo de testemunhos. É um verdadeiro campo de testemunho. Quando a gente às vezes tem vontade de dizer meia dúzia de coisas de verdade para as outras pessoas, e a gente fala assim que a caridade tem que estar em primeiro lugar. A misericórdia tem que estar em primeiro lugar. A não violência é importante porque Jesus disse: bem-aventurados brandos e pacíficos que herdarão a terra. Bem-aventurados misericordiosos porque obterão a misericórdia. Aí a gente cala no entendimento que as bem-aventuranças são os passos iniciais para a gente começar a subir a montanha que nós precisamos galgar para chegarmos à evolução espiritual desejada. E aí o Telésforo continua. Cesse para nós outros a concepção de que a Terra é um vale tenebroso, destinados a quedas lamentáveis, e agasalhemos a certeza de que a esfera carnal é uma grande oficina de trabalho redentor. É verdade, para de olhar para a Terra como um lugar horrível, horroroso. As coisas têm o olhar que a gente der. Dizem que certa vez, é um folclore isso, né? Jesus caminhava com os seus discípulos. Em dado momento, eles encontram uma carcaça de um animal, de um cachorro. E aí os discípulos falam: mestre, que cheiro horrível! Ai, que coisa repugnante! E aí Jesus olha para aquela carcaça daquele animal e fala assim: que belos dentes tinham esse animal. Tudo é a forma, né, com que a gente está olhando. Eu olho para a terra, vejo um vale tenebroso, ou eu vejo um lugar promissor para eu me espiritualizar, para eu colocar em prática aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo me reservou. Depende. A vida tem a lente que eu der para ela, né? Uma lente escura ou uma lente clara. E ele continua: preparemos-nos para a cooperação eficiente e indispensável. Se a gente estiver preparado para cooperar a todo momento, a Terra não é um vale de sombras, mas é uma oportunidade de trabalho e de redenção. Aí a caridade, né, como alavanca transformadora e salvadora. A Simone Stark está colocando assim no chat: precisamos ter olhos de ver, é isso aí. Tem muita coisa bonita por aí, nas suas diversas formas, seja na beleza ou na expressão do amor, sempre nas coisas mais simples.
Por exemplo, me fez lembrar que a gente hoje tem as redes, ai, faltou a palavra agora, as redes sociais, a gente pode usar para muita coisa. E uma é mostrar que existe esperança, apesar de tudo de ruim que a gente está vivendo, tem muita esperança. Tudo é a lente, a forma de ver, tudo é a forma de ouvir. E tem tanta coisa bonita. Vocês já viram que hoje o sol brilhou na cidade de Petrópolis, fez um céu azulíssimo. Aquele céu azul que foi ofertado para a população de Petrópolis foi ofertado por Deus para justos e não justos. Porque Deus, ele ama todos os seus filhos sem distinção. No entanto, a gente faz separação, né? Reserva as coisas melhores para quem amamos e as piores para quem a gente gosta pouco. Mas Deus não faz isso, né? Tava lindo mesmo. Ontem também estava e hoje também, é verdade, Simone. Então isso foi dado de graça para a gente hoje de manhã. Será que a gente lembrou de agradecer a Deus? O sol, o céu azul, as flores da nossa cidade, as árvores que são lindíssimas. Tudo isso foi dado de graça para justos e não justos. Porque até aqueles criminosos que, porventura, estavam caminhando na sociedade petropolitana, Deus ofertou para eles também. Mas depende se eles tiveram olhos de ouvir e de agradecer. Mas e a gente? A gente teve olhos de ver? Não que eu esteja nos apartando tanto de crimes. Às vezes a gente comete outros crimes, né? Sem ser tirar a vida física. E Telésforo continua. A causa geral dos desastres mediúnicos é a ausência da noção de responsabilidade e da recordação do dever a cumprir. Então a gente se esquece que a gente tem uma responsabilidade com o todo, com a sociedade, com o irmão. E a gente esquece que a gente veio aqui para servir. E aí a gente começa a querer ser servido e começa a escolher muitos serviços, né? Como médiuns, muitos de nós prefereis a inconsciência de vós mesmos. Mas como é que o médium ele pode preferir a inconsciência dele mesmo? O médium era aquele que mais tinha que fazer autoconhecimento e reforma íntima, porque ele tem uma faculdade que foi dada a ele, na grande maioria dos médiuns, são médiuns de provas ou expiações. Então foi concedida a eles a faculdade mediúnica para que eles ajudassem a alavancar o progresso dos outros e, com isso, eles quitassem os seus débitos de outrora. Esse é o cidadão que mais tem que fazer autoconhecimento e reforma íntima, porque ele tem que usar essa faculdade da melhor forma que for possível. A Célia está colocando assim. Até o sofrimento temos que agradecer porque é uma oportunidade que Jesus nos dá de resgatarmos nossos enganos. É verdade, tem lá no Evangelho, né? Não sei se é no capítulo 5, não sei ao certo, mas diz que a gente bem dizer aqueles que estão sofrendo porque Deus está dando a oportunidade da gente resgatar. E é verdade. Porque muitas vezes a gente está num período de dor ali, que é para a gente poder se quitar com a lei. E o que a gente faz? E a gente reclama, né? Mas justo eu trabalho tanto no movimento religioso, faço tanta coisa, olha a barganha, né? Faço, mas se você faz, acabou, já está feito, né? Não é para ficar esperando que com aquilo que você está fazendo você não vai ficar doente, que você não vai passar por revés financeiro, você vai passar por tudo isso, você está encarnado. Aprende a fazer o bem sem esperar alguma coisa, porque bem que se espera alguma coisa é barganha. Faz e segue, né? Faz que é muito bom fazer o bem. Então é por isso que é bom ser bom, porque é bom ser bom. Só isso, ponto final, não tem que esperar nada. Já ganhou. Que resultado atingimos? Pergunta o Telésforo. Grandes massas batem as fontes do Espiritismo Sagrado tão só no propósito de lhe mancharem as águas. Não são procuradores do reino de Deus os que lhe forçam, desse modo, as portas, e sim caçadores dos interesses pessoais. Olha que interessante. Que resultados atingimos? Grandes massas batem as fontes do Espiritismo Sagrado tão só no propósito de lhes mancharem as águas. Não são procuradores do reino de Deus. Quer dizer, muitas deles batem na porta do Espiritismo, até nós mesmo, que isso aí é geral, não para procurar o reino de Deus, que é o que está dentro da gente, que é o autoconhecimento, para a gente conhecer as leis de Deus que estão lá dentro. Mas sim com o quê? Estão procurando os interesses pessoais. E aí a gente foi buscar lá no Livro dos Espíritos uma questão que Kardec pergunta para a espiritualidade assim, posto de lado... Oi, pode falar, Isilene. Pode falar.
Tá picotando, gente, o que eu tô falando? Então é a tua internet. Tenta ficar mais próxima, liga o cabo direto no seu no computador. Pode falar, Sandra. É? Para quantas mais pessoas que tá picotando, gente? Tentem, se vocês estiverem no laptop, liga o cabo direto. Quem tiver com laptop. Quem tiver celular não tem jeito, porque tem que usar a rede. É bom usar a rede de casa da internet, que às vezes a internet de casa, às vezes consegue pegar é, um campo maior, como é que se fala? Enfim, pegar melhor a internet. Tentem chegar mais perto do roteador, alguma coisa assim. O pessoal no chat está dizendo que está tudo tranquilo. Talvez seja a internet de vocês que está dando mais falhas, tá? Tentem ver se vocês conseguem chegar mais próximo do roteador. Quem está de laptop, liga o cabo direto. O meu, por exemplo, está ligado o cabo direto, apesar de eu estar perto do roteador. Eu prefiro ligar porque a gente usa melhor a banda, tá? Ou quem está com o celular chega mais perto do roteador e usa a internet do roteador, que talvez seja melhor. Não sei, é uma tentativa, tá, gente? Vamos seguir. Kardec pergunta assim: posto de lado os defeitos e os vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? Pô, botou de lado defeito e vício, para mim não sobraria nada. Mas Kardec está querendo dizer como é que a gente pode fazer para olhar por detrás das máscaras das pessoas? Que muita gente mostra para o outro que é virtuoso e que não tem defeito. Então, o que Kardec está querendo dizer? Para aquela pessoa que está muito mascarada, como é que a gente pode detectar a característica da imperfeição? Se aquilo que ela está mostrando é porque ela é virtuosa mesmo, ou se é uma máscara apenas da virtude? E aí os espíritos, eu vou ler só o início, eles nos dizem que a gente tem que ficar atento para um tipo de comportamento, que é do interesse pessoal. Então, se aquela pessoa que está tentando mostrar virtude, lá pelas tantas, ela mostra que ela tem muito interesse pessoal, aquela virtude é só máscara. É pseudo-virtude, não é virtude. Então é interessante, né? Em 1857, Kardec, sem saber, ele estava falando, né, de um mecanismo de fuga do ego, né? Olha que interessante, das muitas máscaras que o indivíduo coloca. Nessa época nem tinha Freud ainda, não tinha suas teorias do inconsciente, de nada disso. Não existia ainda estudo da psique humana. Em 1857, Kardec faz uma pergunta vanguardista. E a resposta mais ainda, né? E aí Telésforo continua assim: tudo por quê, meus irmãos? Porque não temos sabido defender o sagrado depósito, por termos esquecidos em nossos labores carnais que o Espiritismo é revelação de vida divina para a renovação fundamental dos homens, ou seja, para a renovação de cada um de nós. Não entendemos ainda como se faz indispensável a construção do reino de Deus em nós. Quer dizer, o Espiritismo, a gente que entrou dentro do Espiritismo, o Espiritismo é para a gente. Mas quantas vezes a gente fala assim: ah, se o meu marido ou minha esposa tivesse aqui, isso ia ser tão bom para ele precisava ouvir isso. Não, o Espiritismo é para você. Não é para você usar do Espiritismo para chicotear e obrigar as pessoas a evoluírem. As pessoas evoluem quando elas derem conta e quando elas quiserem. Porque a gente também não é assim? A gente só evolui quando a gente dá conta e quando a gente quer. Então, por que a gente tem que pegar o Espiritismo e fazer dele um chicote nas costas das pessoas? Não tem que fazer isso. O Espiritismo é para nós que decidimos entrar na doutrina. Se o nosso marido, ou se a nossa esposa, ou se o nosso filho, ou se os nossos pais deveriam saber, eu não sei. Deus é que sabe. Vocês sabem qual é o maior problema da humanidade? Chama-se julgamento. Toda vez que eu julgo uma pessoa, inconscientemente, eu estou demonstrando que eu me sinto superior às pessoas. Porque quando a gente julga as pessoas é porque a gente se sente num patamar acima do outro. E isso é uma ilusão.
E eu vou dizer por quê para vocês. Que pode ser que naquilo que eu estou julgando do outro eu realmente não faça. Pode ser. Mas, com certeza, tem um monte de outras coisas que eu não faço. E que se eu tivesse a capacidade de fazer um bom julgamento, eu ia ver que às vezes eu estou muito abaixo daquele que eu estou julgando. Por isso que Jesus disse: por que você vê o cisco no olho do teu irmão e não vê a trave do seu? Por isso que Jesus disse isso. Por que você está tão preocupado em julgar os defeitos dos outros? Você é tão minucioso nas observações em relação aos outros e julga, mas você não vê quem você é em verdade. Então o Espiritismo, ele é para mim. Até porque foi a gente que decidiu. Pode falar, Eduardo. É, isso aí. É isso aí. Muitas vezes é mesmo. A gente vê nos outros aquilo que a gente não quer enxergar na gente, então a gente fortalece que o outro tem. Como se fosse um desculpismo, né? Ou se fosse uma forma de eu me distrair e não olhar para mim mesma. Muitas vezes a gente faz isso. E aí, em cima dessa nossa conduta de julgamento, muitas vezes, que eu coloquei essa pergunta 779 do Livro dos Espíritos, porque o Telésforo está falando que a gente deve usar a doutrina para a gente. E aí vocês vão falar, por que eu botei essa pergunta? Eu vou explicar. De que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso da humanidade? De que maneira? E aí a resposta dos Espíritos, destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses, deixando a vida futura de estar velada, né, ofuscada, né, pela dúvida. O homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro, abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores. Ensina aos homens a grande solidariedade que há de unir como os irmãos. A gente tem que entender que a consciência egóica é aquela que vai gerar o orgulho e o egoísmo. E quanto a gente viver munidos ou direcionados pelo orgulho e egoísmo, a gente vai estar muito afinizado com as coisas do mundo material, com as coisas que são temporárias. A gente vai estar muito ali. Orgulho e egoísmo é uma verdade? Ele é uma virtude? Não. Então ele tem prazo de validade para acabar, não tem? Assim como a matéria também tem prazo de validade para acabar, não tem? Toda a nossa matéria tem prazo de validade para acabar. Então, enquanto o homem ele deposita muita confiança no materialismo, a gente vê também que aquele homem é um homem muito superficial, muito distante da sua própria realidade como espírito. Porque se ele entende que ele é espírito imortal, ele entende que aquilo que ele faz aqui, na dimensão material, tem uma consequência e que ele terá que retornar para reparar a consequência de um comportamento de outrora. Então ele vai parar para pensar. E aí ele vai começar a trabalhar o orgulho e o egoísmo dele. Por quê? Porque ele sabe que isso prejudica ele. E ele vai, por conseguinte, também trabalhar o materialismo. Está tudo amarrado entre si. Eu não sei se eu me fiz entender. Sim ou não? Foi? Então vamos lá. Se não foi, vocês reclamem. Vamos lá. Progresso. E ninguém espere, continua Telésforo, e ninguém espere subir espiritualmente sem esforço, sem suor e sem lágrimas. Né? Ninguém vai subir a montanha da vida. A montanha significa também os obstáculos, o trabalho que a gente precisa executar para evoluir espiritualmente. Ninguém espere que vai conseguir isso sentado. Não, a gente vai fazer isso trabalhando. E vai ter muito suor e muitas lágrimas. Para quê? Porque o outro me infelicita? Não, porque a gente não sabe compreender o próximo. Na verdade, ninguém tem o poder de entrar na nossa vida e tirar a nossa paz. A gente que deixa a porta aberta ainda é muito orgulhoso.
cria expectativa e acha que veio no mundo para ser servido, para ser compreendido. A gente veio ao mundo para se entender. E a gente se entendendo, a gente entende os outros. Kardec pergunta assim: segue sempre marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade? Ao progresso regular e lento, que resulta das forças das coisas, que é a gente andando, né? A gente anda meio em passos de tartaruga morta, né? Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto deveria, porque por aí a gente vê, né? Que se a gente puder empurrar com a barriga, a gente empurra, a prova cabal está aí, né? Então ele diz, quando um povo não progride tão depressa quanto deveria, olha só, Deus o sujeita de tempos a tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. Que abalos são esses? Pandemias, enchentes, essas desgraças. Para quê? Para ver assim, anda, criatura, faz alguma coisa em prol a você mesmo, né? E aí a gente reclama, bate o pé no chão, faz aquelas pirracinhas nossas homéricas, mas é uma forma que Deus encontra para tirar a gente daquela nossa lerdeza, daquela nossa preguiça de mudança. Né? A gente adora ficar onde está. Né? A gente adora o conforto da mesmice. Então, Deus coloca umas provações na nossa vida para ver se a gente decide. E ele continua. Nesse instante, Telésforo e o nosso orientador postaram-se junto de nós. Nesse instante, Telésforo e o nosso orientador postaram junto de nós duas senhoras de grave fisionomia. Aproximaram-se respeitosamente e uma delas dirigiu-se a Aniceto nesses termos. Desejávamos o obséquio de uma informação concernente à próxima oportunidade de serviço que será concedida a Otávio, que a gente vai ter também. Todavia, tornou a interlocutora, ousaria reiterar-lhe o pedido. É que Marina, grande amiga nossa, casada na terra há alguns meses, prometeu-me cooperação para auxiliá-lo, e seria muito de meu agrado localizar agora o meu pobre filho em novos braços maternais. Aniceto esboçou um gesto de compreensão, sorriu e esclareceu sem afetação. Convém não estabelecer o plano por enquanto, porque, antes de tudo, precisamos conhecer a solução do processo de médiuns fracassados em que está ele envolvido. Somente depois, minha irmã. Então, olha só, eles não tomam decisões apressadas. A gente pode sugerir o que a gente gostaria de planejamento, mas eles vão estudar o que é melhor para o Otávio, que é um médium fracassado, que é o próximo capítulo, porque a gente vai ver onde foi que o Otávio fracassou. Então, não é assim. Não é o que a gente quer. A gente tem direito de pedir? Tem. Mas o nosso pedido pode não ser aceito. Tá bom? Então, vamos lá. Gratidão. Vamos ao próximo. Oi, pode falar. É verdade. Eu não... É pessoal. É verdade. Eu não posso evoluir para você. E Jung, ele fala assim, a ajuda vem de fora, a solução vem de dentro. Eu posso e preciso de ajuda, mas a solução está dentro de mim. Não adianta, ela não pode ser terceirizada. Então eu não posso arranjar alguém para fazer para mim. Eu tenho que ir lá e fazer. A gente quer muito que os outros façam. Em geral, uma coisa que a gente vê com muita clareza é quando as pessoas estão sofrendo processos obsessivos. Elas levam para casa, lá para a casa espírita, o nome que é que a reunião de obsessão se encarregue. Encarregue de quê? De mandar o obsessor para bem longe. Mas não é assim. A gente sabe que a cura do processo obsessivo é a transformação moral da pessoa obsidiada. É quando ela fecha a porta e ela fica imune àquela obsessão e muitas outras daquela mesma sintonia. Então, a gente só vai conseguir se tornar imune a partir do momento em que a gente evolui moralmente. Porque a sintonia na obsessão é uma sintonia moral. É uma sintonia moral. Quando a gente fala de sintonia, as pessoas pensam assim, que é algo que... Sintonia é algo que bate com aquilo, com o meu gosto, com a minha tendência,
com a minha satisfação. Pensa muito nisso na sintonia. Mas a gente está falando da obsessão, a gente está falando de sintonia moral. Eu não tenho afinidade pelo meu obsessor, pelo contrário, eu quero ir bem longe. Mas eu tenho sintonia moral com o meu obsessor. Eu também estou em escala evolutiva muito próxima a ele, por isso que eu sou passível de ser obsidiada. Então a gente tem que entender que eu não tenho como evoluir pelas pessoas. Eu não tenho. A pessoa tem que sair. A gente vai botar o nome da obsessão, na desobsessão, vai orar, vai dar o passe, vai dar água fluídica, vai fazer prece junto. Mas a pessoa tem que mudar moralmente para que a porta se feche. Enquanto ela não mudar, pode levar 1000 vezes o nome dela para a desobsessão. Que o máximo que pode acontecer é o obsessor cansar, vai embora, mas aí vem outro. Porque a porta continua aberta. Que notícia ruim, né? Mas é verdade. A queda de Otávio. A gente hoje vai começar a esboçar, porque esse capítulo é muito rico. Então eu vou dar uma pincelada. A gente não vai terminar hoje, que eu já vi que não vai dar tempo. Tá bom? Eu trouxe uma porção de comparações para a gente fazer com o Evangelho de Jesus. Eu até me utilizei de uma parábola. Então, eu gostaria de pedir licença a vocês, a menos que vocês não queiram. Mas se vocês falarem, eu não quero, passa batido, eu vou. Eu vou no ritmo de vocês, tá? Porque eu fiz assim uma comparação com uma das parábolas de Jesus para a gente começar a entender a responsabilidade que é a mediunidade. Todo mundo quer ser médium, né? Quer saber ver espírito, quer uma porção de... Não quer influência ruim dos espíritos, não. Quer um médium de evidência para falar com o doutor Bezerra de Menezes, irmã Sheila, não sei mais quem, até com Jesus. Mas só não quer a responsabilidade da mediunidade. Isso ninguém quer, todo mundo foge. Espera aí que eu vou chegar lá que eu saí do slide, só um minutinho. Queda de Otávio. A gente já viu que Otávio é um médium fracassado. A gente vai ver personalidades agora no inicinho. Isaura é a mãe do Otávio, que foi quem chegou perto de Aniceto para pedir se poderia, né, ter oportunidade de reencarnar lá na casa da Mariana. Pode falar quem está na fila e que alguma coisa que eu não consigo ler. Pode, quem quer fazer pergunta, faz. Dona Norma, muito boa noite, pode fazer perguntas. Não? O microfone está fechado. Segue, foi sem querer, dona Norma? Bom, então eu vou seguindo. Qualquer coisa é só falar. Pode falar. Não? Não. Oh, boa noite, dona Norma. Seja bem-vinda agora que eu lhe vi aqui. Muito boa noite. Bem-vinda, sempre. Não tem problema, dona Norma. Sempre bem-vinda e que precisar, estamos aqui, tá bom? Obrigada. Também. Não te vi, mas te ouvir foi bom. Um beijo, obrigada. Então a gente vai saber um pouquinho agora sobre a questão do Otávio. A gente não vai terminar, mas a gente vai fazer o que der agora. Na próxima aula a gente vai continuar, tá bom? Começa pressionado com as senhoras que haviam solicitado providência para o Otávio, pedi a Vicente me apresentasse a elas. Não que me movesse curiosidade menos digna, mas desejo de alcançar novos valores educativos sobre a tarefa mediúnica que a palavra de Telésforo me fizera sentir em tons diferentes. Olha que interessante. Lembram que em nosso lar, André Luiz só se aproximava por curiosidade. O negócio dele era assuntar. Agora não, ele quer saber para aprender e para ver onde ele pode ser útil. Já mudou o foco. Já não é mais, me desculpem a força da expressão, já não é mais por espírito de fofoca, mas sim por espírito de aprendizado e ser útil para o próximo. E não só para ficar sabendo dos assuntos, né? O que está rolando nos bastidores. Ele não quer isso. O amigo atendeu de boa mente, em breves momentos. Não me achava tão só à frente das irmãs Isaura, que é a mãe do Otávio, e Isabel, mas que são amigas, né? Mas do próprio Otávio, que era o assunto em questão. Um pálido senhor que aparentava 40 anos. E a gente vai ver o que aconteceu com o Otávio. Também sou principiante aqui, explicou André Luiz. E minha condição é do médico falido nos deveres que o senhor lhe confiou. Mostrando que ele não teve a mediunidade, mas ele faliu como médico, né? Porque médico não é só aquele que ouve a pessoa e dá o remédio para a doença, mas aquele que ausculta a alma do paciente também. É importante, né?
porque nós somos um ser bio, psico, sócio espiritual. Então não dá para cuidar do corpo e esquecer que a gente é espírito imortal, que a gente tem uma parte emocional. Não dá para esquecer isso. Então você tem que tentar abranger. E o André Luiz, ele não se preocupou com o resto, até porque ele desconhecia, né? Ele ignorava essa realidade, então ele deixou a desejar aqui na Terra. E aí a gente tem só o slidezinho para mostrar o Otávio, que vai começar agora a contar o que ele recebeu de missão, como ele se preparou no nosso lar, receberia uma missão de receber 6 crianças, né? Que seriam órfãos, que ficariam sob a tutela dele. Ele vai explicar onde foi que ele faliu e por quê. E a gente vai ver o relato de Otávio, mas tem uma coisa que a gente não pode esquecer e que se aplica muito para todos nós. Que está lá em Lucas, capítulo 12, versículo 48, onde diz assim: mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá pouco açoite. A quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Isso se aplica à lucidez que a gente tem da vida espiritual. Quanto mais a gente tem conhecimento, mais a gente tem que fazer por onde. Vou dar um exemplo prático para a gente, de que a quem muito foi dado, muito será cobrado. Às vezes a gente não vê falar assim: ah, meu marido ou minha esposa que tinha que estar aqui ouvindo isso. Não, é você. Porque quem muito foi dado é quem muito vai ser cobrado. Então é você que tem que ter mais misericórdia, você que tem que ter mais compreensão. É você que tem que fazer um papel maior. Você fala, tem que estar brincando. Não, não tô não. Não tô não. É a gente. Ah, mas o outro não faz. Eu não tenho nada com o outro. Eu tenho comigo. Eu sei que eu tenho que fazer. Se eu tenho essa amplitude de conhecimento, essa profundidade toda, não é para eu exigir que o outro faça. Sabe por quê? Muitas vezes o outro não faz porque ele não sabe. Ele não sabe e não tem condições de compreender. Não com a amplitude e a profundidade que eu tenho. Ele tem até condições de entender superficial, mas ele não com a profundidade. Por isso, a quem muito foi dado, esse dado é isso. A quem muito aprofundou, a quem muito entendeu, é esse que tem que dar mais para a vida. É esse que tem que dar mais. E por isso que eu digo para vocês, não é aquele que não está aqui, que deveria estar ouvindo, eu é que tenho que estar aqui. Né? E aí vamos lá. Essa frase ele quis dizer: você sabe o que é um espírito imortal? Nós sabemos. Você conhece a lei de causa e efeito? Nós conhecemos. Não conhecemos? Tudo isso a gente conhece, né? Conhece e sente, que é diferente. Às vezes a gente podia ser só um teórico, mas a gente conhece e sente isso. E você tem ideia da responsabilidade que esse conhecimento lhe dá? Vocês têm? A ideia pelo fato da gente saber que é espírito imortal e que existe uma lei que regula os nossos comportamentos, que é a famosa lei de causa e efeito, que regula tudo que eu faço. Vocês sabem também que isso me dá maior responsabilidade? Quanto maior a consciência, maior a responsabilidade. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Quanto mais você conhece sobre as leis de Deus espirituais, mais responsável você se torna. É assim a vida. É assim a vida. Então não adianta cobrar dos outros, que às vezes os outros já ouviu falar sobre muitas coisas, mas não tem o entendimento que nós temos. E somos nós que temos que compreender. Somos nós que temos que ter misericórdia. É dureza, né? É muito dureza, mas é por aí. E aí continua assim. Não desconhecia, diz Otávio, o roteiro certo que o pai me designava para as lutas na terra. Não possuía títulos oficializados de competência, entretanto dispunha considerável cultura evangélica, coisa que, para a vida eterna, é de maior importância que a cultura intelectual. Olha, e é verdade. Coloca o valor do evangelho muito acima do intelectual, porque é a moral que norteia os processos evolutivos. Não adianta você ser muito intelectualizado e pouco moralizado. Então, o conhecimento moral é o fator, é a grandeza que determina toda a nossa evolução. Tanto é que vai ser por esse fator que nós vamos ser avaliados para saber, no fim dos tempos, se nós somos joios ou trigos. Lembra dessa parábola? Porque Jesus nos disse nessa parábola que tinha que deixar o joio crescer junto com o trigo, que na hora certa que seria separado, na hora certa eu vou saber se eu fui joio ou se eu fui trigo.
né? Então, ele tinha valores para compreender isso. Tive amigos generosos do plano superior que se faziam visíveis aos meus olhos. Quer dizer, então ele via que ele estava recebendo ajuda. A mediunidade dele fortalecia o coração dele. Mesmo ele passando por dificuldades, mas ele tinha a mediunidade que deixava ele conectado com a espiritualidade para fortalecer ele. Recebi mensagens repletas de amor e sabedoria. No entanto, caí mesmo assim, obedecendo à imprevidência e à vaidade. Kardec, numa nota do Livro dos Espíritos, que fala sobre a lei do trabalho, ele mais ou menos, naquela nota, que eu não sei se é questão 675, depois eu passo para vocês, ele fala assim, educar é criar hábitos de ordem e previdência, diz ali o texto. Eu estou resumindo, né? Educar é criar hábitos de ordem. Ordem é viver dentro da lei. E previdência é aquilo que tudo que você faz, você avalia as consequências da sua atitude. Isso é ser previdente. Então ele tinha tudo, mas o que ele fez? Ele acabou sendo movimentado pela imprevidência e a vaidade, ou seja, pelo imediatismo, que é o que a gente está vivendo muito na atualidade, e pela vaidade, pelo esse culto da matéria que a gente está vivenciando. E foi por isso que Otávio, foi um dos fatores que levaram Otávio a cair. Eu acho que vou só até aqui, tá bom? E aí a gente vai parar. E aí coloca ele em dado momento. As tarefas espirituais tornou o interlocutor algo acabrunhado. Ocupam-se de interesses eternos e daí a enormidade de minha falta. Os mordomos do bem da alma, o que são mordomos do bem da alma? Nós vamos fazer a comparação com a parábola do mordomo, que eu não sei se vocês conhecem. Por isso que eu pedi que vocês, se vocês quiserem, eu quero me aprofundar um pouco mais na outra aula. Estão investidos de responsabilidades pesadíssimas, porque nós somos mordomos aqui na Terra. Nós vamos ver isso pela parábola. Né? Nos foi confiado os bens do Pai. Quem é o bem que foi confiado a Otávio? A mediunidade. A mediunidade de receber 6 crianças órfãos, que ele ajudaria a dar direção material, espiritual e emocional para essas crianças, que mais tarde isso se converteria para ele mesmo, olha só. Porque as leis de Deus são justas, a gente não dá sem receber. Tudo de Deus é justo. Na medida, na proporção que damos, nós recebemos. O Pai, as leis de Deus não são equânimes? Né? Estão os mordomos dos bens da alma, não são da terra, estão investidos de responsabilidades pesadíssimas. Os estudiosos, os crentes, os simpatizantes no campo da fé podem alegar ignorância e inibição, todavia, os sacerdotes não têm desculpa. Quer dizer, o povo ainda pode dizer que não entendeu bem, mas aqueles que passam, que estudam a palavra, não podem alegar isso. E o mesmo que se verifica na tarefa mediúnica. Os aprendizes ou beneficiários, nos templos da revelação nova, podem muitas coisas. Podem, eu cortei ali, tá? Bom, o que nós vamos ver na próxima aula? Se vocês quiserem, já vou dando para vocês fontes bibliográficas para vocês. Eu vou dar a parábola. Se vocês tiverem esse livro do Haroldo, e o verbo se fez parábola, é de lá que a gente vai tirar muitos ensinamentos. É muito interessante a interpretação que Haroldo Dutra dá para a gente, porque como ele conhece muita cultura judaica, ele consegue contextualizar bem e mostrar, dar uma boa interpretação dessa parábola, porque essa parábola é de difícil interpretação. Embasado nisso, nós vamos conversar um pouquinho na próxima aula, tá bom? E aí a gente vai ver quanto que todos nós somos esses mordomos, né, dessa parábola. Somos administradores ou mordomos, muitas vezes infiéis, daquilo que Deus nos confiou para a nossa própria evolução. Então a gente não vai fazer uma crítica a Otávio, porque julgar o Otávio é mole. A gente vai olhar para a gente, como a gente está administrando os nossos bens aqui na Terra, aquilo que nos foi confiado por Deus. Ok? Então termino aí. Leida, você faz a nossa prece final?